Bom, a Rádio e TV Web Sotero entrevista o competente advogado Dr. João Lopes. O senhor está acompanhando o caso de um casal que está preso. Como é que está a situação, Dr. João Lopes? Bom dia. Bom dia, caro ouvintes desta estimada emissora através da internet, que divulga os fatos sociais, as conclusões das pessoas em geral, pessoas comuns, especialistas, e todos aqueles que queiram ser informar e ser informados. Eu sou advogado de um casal que foi preso nesta quinta-feira, por volta das 18 horas e 50 minutos. Estava em sua residência e a polícia militar teria supostamente sido informada que havia uma agressão em relação ao âmbito da violência doméstica contra a mulher, né? Chegando nessa residência, segundo a polícia, foi encontrado entorpecentes em poder do preso, do flagranteado. A esposa dele estava presente também, com o bebê no colo, e relatou na delegacia que foi agredida pelos policiais, recebeu duas coronhadas na cabeça, inclusive caiu e teve sangue, bebê caindo pelo meio. Ocorre que os dois foram autuados em flagrante pelo tráfico de drogas, embora os próprios policiais não relataram nada com ela, em relação a ela, contra ela, que ela teria estado em posse de droga, ou balanço, ou o que seja, mas só em relação ao marido. Todavia, os dois foram autuados em flagrante pelo tráfico de drogas. Pois bem, eu solicitei o juízo da Vale Tóxico, na sexta-feira, a marcação de audiência de custódia. E o diretor da secretaria me informou que o juiz não estaria disponível para fazer audiência de custódia. Eu pedi extrema urgência, porque a criança estava em poder, né, de sua avó, ela precisava ser cuidada pela própria mãe, amamentada. Então, foi quinta-feira. Sexta-feira se passou, o juiz marcou audiência para segunda-feira. Então, temos quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. 5 dias que essa criança vai ficar sem a mãe. Eu entrei com habeas corpus no Tribunal de Justiça e o juízo, o desembargador, não teve tempo certamente de despachar, não despachou. Eu entrei agora ao juízo plantonista, ele disse que não é com ele, é com o primeiro juiz do habeas corpus, embora eu tenha pedido desistência do primeiro habeas corpus. O que eu estou achando realmente um pouco assim desarrazoado é a demora para marcar essa audiência de custódia, né? Eu pedi o relaxamento da prisão, porque ela não tem nada a ver, né? Os próprios policiais não acusaram de nada praticamente, apenas uma desobediência e tal, né? Que teria também investido contra eles, segundo eles. Então ela teria realmente que ser solta. Mas caso não solte, que conceda a prisão domiciliar, porque de acordo com o artigo 318, inciso 5 do Código de Processo Penal, a mulher realmente ela pode responder o seu processo em casa, na prisão domiciliar, quando ela tem um menor, criança menor de 12 anos, é o caso dos autos. Na verdade, a criança tem 6 meses. Então, eu achei bastante um absurdo, né, na verdade. E o desembargador, nem o juiz, nem os desembargadores ainda deliberaram sobre o mérito, se vai soltar ou não, né? Doutor João, no caso aí, a agressão, ele será enquadrado, ou foi enquadrado pela Lei Maria da Penha? Não, o próprio delegado não levou isso em consideração, né? Esse relato aí. Apenas denunciou, ele colocou o crime de tráfico de drogas, né? A presa, né, a suspeita, ela disse que não houve nada disso. Não foi questão de agressão na Lei Maria da Penha, né? Mas o senhor disse que ela disse que levou 2 coronhadas. Justo, ela informa que realmente foi agredida pelos policiais, né? Ela foi agredida por quem? Pelos policiais, ela informou, na delegacia. Né? Agora, se ela vai preciso ser provado, né, doutor? Certamente vai ser apurado, né? O juiz certamente vai querer saber o que aconteceu, né? Inicialmente a palavra da polícia tem preponderância, porque tem fé pública, né? Mas caso haja realmente um exagero da polícia, é preciso ser realmente levado em conta pelo Poder Judiciário. Doutor, e agora, no caso, ele, por ter sido encontrado com droga, ele pode também ser solto ou ele vai pegar uma pena maior e ela vai ser liberada? Sim, nesta fase processual, o que costumamos usar é a expressão supostamente. Ele é suspeito, né? Então, supostamente, a polícia diz que foi encontrado droga, né? Balança com ele. Isso que a polícia está dizendo. A palavra da polícia já diz tem preponderância nesse momento.
é a fé pública, né? Então, se for configurado realmente tráfico de drogas, se for uma grande quantidade de drogas, se ele for reincidente, certo? Tiver outras passagens, é um tanto difícil liberar ele responder a liberdade. Mas no caso em questão, ele nunca foi preso antes, nunca respondeu a nenhum processo, certo? Ele alega que realmente não estava traficando, certo? E a quantidade de droga seria pouca. Então ele certamente será posto em liberdade para responder o processo em liberdade. E se for condenado, certamente será uma pena pequena se visse a comunidade, né? Caso ele recaia de novo, provando que ele realmente cometeu esse crime agora, em outros, na segunda vez, não será dada uma nova chance e a pena será de 5 a 15 anos de cadeia. Mas tudo tem que ser provado. No caso, a mulher está presa porque foi encontrado droga dentro de casa, né? Ela foi presa junto com seu marido, mas o que os policiais informaram que estava em poder do seu marido, não dela, né? Entendeu? Então, eu acho que ela deveria ser realmente, não deveria ser autuada em flagrante, a defesa, né? Como a polícia diz, né? Eu não estava lá, o juiz não estava lá, nem o delegado, né? Nem o promotor. Então, a polícia tem fé pública. Ele falou, vai ser levado em consideração contra o suspeito, contra o preso, né? Depois é que o juiz vai avaliar se realmente procede ou não essa alegação da polícia. Doutor João Lopes, o senhor que é o advogado, que é, por sinal, um grande advogado, Obrigado. Sem querer fazer nenhuma média, mas eu conheço o seu trabalho e é um advogado de muita credibilidade em Feira de Santana e na Bahia. Nós estamos falando aqui para o mundo. E no caso, uma mulher, ela tem um marido, certo? E de repente o marido usa droga, ela não sabe. E uma hora a polícia entra em casa e encontra essa droga. É nesse momento que a mulher vai tomar conhecimento, que tem homem que fuma, que usa, mas não deixa a mulher tomar conhecimento. De que maneira essa mulher pode ser penalizada se ela não sabia que ele usava droga? Aparentemente pode ser esse o caso também, né? E ela convive com ele um certo tempo realmente. Ela disse que nunca, né? Nunca viu ele nem usando droga, nem vendendo droga, certo? Ele trabalha de padeiro, juntamente com ela, inclusive, e faz entregas, não é? Então ele tem profissão, né? Ele tem residência fixa, nunca foi preso. Então a suspeita é apenas uma suspeita, por enquanto, né? Da polícia. A defesa entende que realmente houve um exagero aí. O senhor tem conhecimento da quantidade de drogas que foi encontrado na casa? Ainda está com laudo, está sendo apreciado e posteriormente será revelado. No caso, não há possibilidade de informar imediatamente ao advogado que vai fazer a defesa a quantidade de droga que se encontra em poder de quem é preso? Já deve ter nos autos já, né? Já deve ter nos autos o laudo, estamos tendo acesso ao laudo já. Certo. Qual a sua... A quantidade de droga é pequena a quantidade. Eu pergunto, e o senhor agora, depois de tudo que o senhor relatou, que medida o senhor vai tomar? Bem, o desembargador de plantão disse que não era com ele, porque eu tinha impetrado um habeas corpus ontem, embora eu fiz a desistência, pedi para desistir do primeiro habeas corpus e entrar com o segundo. E aí eu fiz uma petição, nesse momento, pedindo uma reconsideração, informando que eu já tinha desistido do primeiro habeas corpus. Então perdeu o sentido. É o juiz de plantão que tem que analisar. Por que essa urgência toda? Por causa do bebê. Né? E a lei realmente garante o direito da mulher essa prisão domiciliar. Mas certamente é em função mais do bebê, lógico, né? Mas também da mãe, né? Caso realmente o desembargador não mude de ideia, aguardar a audiência de custódia na segunda-feira, às 8h30 da manhã. Espero que o bebê realmente não tenha nenhuma consequência, nenhum dano, tampouco a sua mãe. O ouvinte, para quem acompanha a Rádio e TV Web Sotero, eu quero fazer aqui um lembrete. Foi preso um ex-governador no Rio de Janeiro e depois prenderam a mulher também, que é, por sinal, advogada. O senhor conhece essa história. E por ela ter um filho menor, ela foi liberada. O senhor sabe disso, não é? Sim. No caso lá do Rio de Janeiro. Naturalmente. O que eu quero dizer é o seguinte, certamente o juiz, o caso talvez do desembargador agora nesse fim de semana, eu pedi uma reconsideração, o próprio juiz, a possibilidade é alta. A lei quem diz, né? Certamente ele vai liberar ela. É um comando legal, né? O que eu estou me insurgindo é contra a demora, né? Essa audiência de custódia deveria ter sido feita ontem, se não presencialmente, pela videoconferência, dada a urgência do caso. Quem sabe o juiz podia falar, não, eu vou conceder a liberdade provisória, ou a prisão domiciliar, ou a liberdade provisória, porque ela não vai ver, ou a prisão domiciliar, certo? A presa, e quanto a seu esposo, ele que aguarde a audiência de custódia, porque não é tão urgente assim o caso dele. Seria razoável isso, e eu não veria nenhum prejuízo.
Mudando de para a assunto, justiça. ainda falando de crime, a criminalidade, ela. Tem gente que fala assim, o crime da Bahia é o maior crime, é o estado mais violento do país. Eu vejo o crime parando no Rio de Janeiro. Como é que o senhor analisa o crime no Brasil? O estado da Bahia é o mais violento ou o crime está realmente em todo o país? Eu acredito em todo o país, né? Agora, claro, tem alguns estados que realmente a coisa é maior, né? O próprio Rio de Janeiro, eu acho que não tem mudado tanto. São Paulo, né? A Bahia também está bastante falada, mas está quase uniforme, né? Doutor, o que fazer para combater mais o crime? O problema é que tem político que, para se eleger, ele vai para as favelas, faz acordo com todo tipo de gente e, às vezes, acontece ter alguém envolvido, alguém do crime. E como é que esse governo vai atuar contra quem apoiou muitas vezes? Fica difícil realmente se pessoas que vão fazer parte de setores de sociedade de comando, né? De órgãos de comando, como os políticos, né? Eles realmente comecem, antes de tomarem posse, se envolvam, né? Se vendem, né? É, a facções, a criminosos, né? Organizações criminosas, depois entram no poder público. Aí fica difícil realmente dar uma solução. Tem solução para acabar o crime no Brasil, doutor? Acabar com o crime realmente é algo muito, digamos assim, utópico, né? Acabar mesmo é como acabar com o pecado, né? Enquanto tiver ser humano, realmente vai ter essa problemática do pecado, essa problemática do crime, né? Então agora pode-se diminuir realmente os índices de criminalidade, né? Para acabar mesmo no mundo, não vejo essa possibilidade. Eu vejo que a própria polícia ela não tem poder total de atuar, porque dentro do esquema na política existe poder mais forte do que a polícia, que às vezes impede o trabalho da polícia. O senhor já observou isso? Inclusive tem relatos nas redes sociais, aí na televisão, que realmente às vezes é preciso que a polícia tome algumas medidas e tal, e os comandos lá em cima, né? Até a justiça e tal, deixam de tomar algumas medidas e impedem né, de que a polícia haja entre ação. Nós vemos esses relatos realmente, aí fica difícil também. Eu queria mais uma vez abordar um assunto que é muito abordado por alguns setores da imprensa, eu acho até por algum desinformado que atua na imprensa, mas não tem certo conhecimento. Aquela história de que a polícia prende e a justiça solta. Eu costumo dizer que a polícia prende quando o inquérito não é bem feito, o advogado solta. Na verdade, tem que se cumprir a lei, né? Quem acusa que tem que provar. Né? Então, se o Ministério Público, junto com a polícia, não conseguir provar aquele fato da pessoa, realmente não há outra alternativa a não ser inocentar a pessoa. Eu gostaria de obter o telefone do advogado Dr. João Lopes, porque quando eu entrevisto um bom advogado, o ouvinte geralmente me pergunta, Sotero, por que você não pediu o telefone do advogado? Eu gostaria que o senhor colocasse. Isso é um pedido da rádio, não é o senhor que está querendo colocar o seu telefone, porque eu acho que tem norma, mas é o ouvinte que quer saber o telefone do advogado. Muito bem. Meu telefone, que é também o WhatsApp, é prefixo 75 99261 1531. 7599261 1531. Você pode ligar a qualquer hora para o advogado? Qualquer hora, fim de semana, porque eu sou criminalista e também plantonista, fim de semana, feriados, né? Estou sempre à disposição. Se alguém tem algum problema e precisar de um advogado, esse aqui eu recomendo. Obrigado. Foi um prazer falar com o grande advogado, Dr. João Lopes, que falou para a Rádio e TV Web Sotero. Um abraço, amigo.